Mais um exemplo agora de uma estrutura condicional, que é a estrutura switch. Ela também é uma estrutura condicional que a gente pode dizer composta, né? Mas ela se diferencia do condicional composto if-else por algumas particularidades pequenas, que são, primeiro, segundo a regra, a velocidade de processamento do switch case, ela acaba sendo maior, porque ela trabalha com a questão de saltos. E é por isso que na sintaxe a gente usa o break, para que ele faça esses saltos e encerre o fluxo. O condicional if, por sua vez, ele te dá mais flexibilidade, porque ele pode ser usado com outros operadores relacionais e de comparação, né? O que deixa o comando if mais flexível. A regrinha também diz, se você tem algo mais complexo para analisar, utilize o condicional if. Se você vai ter uma única variável e vai analisar alguns casos para essa variável, utilize o switch. É o que mais acontece aqui na linguagem C. Na linguagem C em específico, o switch não trabalha com texto, ele só trabalha com números, né, com inteiro. E aí, em outras linguagens, não. Você tem switch case na plataforma Next que trabalha com switch case para texto, mas aqui não trabalha, então teria essa característica. A primeira coisa para a gente entender o switch case é pensar na sintaxe básica dela. Então, eu vou montar aqui um exemplo sem nenhum tipo de lógica, apenas para que vocês possam entender a questão do fluxo e da sintaxe. Bom, vamos pensar uma variável qualquer, que eu vou digitar aqui int valor, e quero saber se o valor digitado foi 1, 2, 3. Eu vou já atribuir valor aqui como 2 e vou montar a sintaxe. Então, switch. Switch o quê? O que eu quero comparar? A variável valor. Aí eu vou abrir um grande bloco de switch e todos os meus cases vão estar aqui dentro. Aí eu vou começar com a possibilidade case. Caso o valor, né, a variável valor tenha valor igual a 1, faça alguma coisa. Então eu teria aqui é 1, alguma instrução aqui computacional. E sempre finalizo com break. Para quê? Para que o fluxo seja interrompido e ele não continue analisando os outros cases. Então, case 2. Caso o valor seja 2, faça alguma coisa. Não estou com a biblioteca de acentuação aqui. Case 3. Aqui é 3. Aqui a gente tem que colocar o break também. Aqui também tem que colocar o break. E o último, que seria como se fosse o else do if, é o default. Default é aquela que não é 1, não é 2, não é 3. É o caso contrário de tudo. Então, aqui poderia ser valor fora do limite. Com isso, vocês vão observar que eu tenho um bloco de switch. Ó, vejam aqui. Eu tenho a abertura e o fechamento do bloco do switch. E aqui nos cases, né? 1, 2, 3, embora eu tenha mais de uma linha aqui dentro de cada case, eu não preciso fazer a abertura de bloco. Né? Lá no if vocês viram que quando eu tinha uma linha só, eu não colocava abertura de bloco, mas também, gente, se colocasse abertura de bloco lá, não ia dar erro. É que ele permite que você não abra o bloco. Aqui eu não preciso mesmo abrir o bloco, não faz sentido. E aqui sim faz sentido porque eu tenho o bloco do switch. Então, essa é a sintaxe que vocês precisam assimilar com relação à seleção de casos. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar um pseudocódigo para a gente interpretar. Então, aqui eu tenho um pseudocódigo e vamos dar uma olhadinha nele, né? Começou o pseudocódigo,
Eu estou falando que eu estou declarando uma variável opção como inteiro, que na linguagem C vai virar int. Eu estou declarando saldo e valor como real, que vai virar float. Eu estou atribuindo, né, falando que saldo recebe 1.000 e opção começa valendo zero. Eu estou já inicializando o saldo da pessoa. Ele simula um sistema bancário em que eu demonstro um menu para o usuário, né? Exibir ou então escreva, depende do que você estiver usando aqui, você pode exibir, usar a palavra exibir ou escreva. Então, exibir sistema bancário é como se fosse um menu de opções. A pessoa vai ter opção 2, 3, 1 para ver saldo, 2 para depositar, 3 para sacar, ou então, e aí eu termino falando, escolha uma dessas três opções. Ler ou leia, também é comum no pseudocódigo, leia a opção. Qual foi a opção que a pessoa digitou? Ela digitou 1, 2, 3, ou digitou alguma coisa fora do intervalo. E aí eu vou para o meu switch. Olhando aqui, ó, eu tenho escolha, opção. A minha variável de análise no switch, né, vai ser opção. Escolha, opção. E aí tenho aqui embaixo fim da escolha e tem os cases, né? Ó, case 1, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer no case 2? O que vai acontecer no caso 3? E eu tenho uma lógica aqui em que as coisas vão acontecendo de acordo com o que o usuário escolheu dentro do menu. Observe que eu trago de volta aqui, já propositalmente, o condicional if else, já para demonstrar que eu também posso trabalhar com os dois aqui, montando uma estrutura mais lógica. Então, eu estou deixando esse arquivo com todos os exemplos dessa aula de condicional que nós fizemos aqui na prática, para vocês consultarem, né? E a proposta é que vocês façam essa análise, conferindo aqui o pseudocódigo e analisando o código para, de fato, entender a estrutura. Então, eu vim aqui para o código agora e vou explicar ele melhor aqui. Ó. Então, eu começo aqui né, com int opção. Qual é a opção desejada do usuário? Né? Começa valendo zero. Declaro as variáveis saldo, que começa valendo 1.000, e valor, que eu poderia ter inicializado com zero aqui também. Então, float saldo começa valendo 1.000. Eu faço os printfs aqui para montar um menu de opções, falando para a pessoa digitar 1 para ver saldo, 2 para depositar, 3 para sacar, e falo para ele escolher uma opção. Leia para variável opção, scanf, percentual D ou percentual I, eu vou usar o I aqui porque eu já estava usando com vocês, opção. Guardei a escolha da pessoa na variável opção. E aí eu montei o switch, ó o bloco. Abri o switch. Switch de quem? Switch para variável opção. Abri o bloco e fechei aqui no final de tudo. E aqui estou trazendo a lógica, ó. Case 1. Se a pessoa escolher 1, é que ela quer ver o saldo. Então, printf, seu saldo atual é apenas o saldo inicial, que é de R$ 1.000. Esse exemplo é muito legal, porque a gente poderia depois colocar uma estrutura de repetição aqui para ir fazendo um acumulativo do saldo também. Mas aqui vamos só testar o switch. Se a pessoa escolher 1, eu só vou mostrar o saldo. Encerro o case. Ou seja, gente, aqui que dá performance também no switch. Se ele entrou no case 1, executou a instrução, ele deu break, acabou. Ele não vai mais analisar os próximos cases. E aí ele já vai vir aqui para o final e vai encerrar o programa. Vai encerrar a estrutura sequencial aqui. Case 2, né? Printf 2 para depositar. Se ele foi depositar, eu vou colocar aqui, ó, digite o valor para o depósito, vou ler para a variável valor. E aqui faz muito sentido fazer um outro teste condicional com if, porque imagine que você colocou zero, né? Digite valor zero. Eu estou perguntando se
valor for maior que zero, qual possibilidade? Sim ou não? A pessoa colocou zero. Não. Valor inválido para depósito. Então, if else. Se valor maior que zero, eu pego o saldo e aí eu estou usando aquele operador aritmético já da classe dos avançados. Eu pego o saldo antigo da pessoa, que começou valendo 1.000, ela colocou 200, né? Então, saldo é igual, saldo mais igual valor. É a mesma coisa que falar saldo é igual saldo mais 300, que eu coloquei. Então, saldo mais igual valor daria 1.300. Depósito realizado com sucesso, o novo saldo é o saldo agora acrescido com os R$ 300 que eu pedi para colocar. Novamente, ele sai da estrutura if, cai na linha do break, interrompe o processo e vai para o final de programa. Vamos para outra situação. A pessoa digitou 3. Switch opção. Qual é a opção? É 1? Não, não entrou. É 2? Não, não entrou. É 3. O que eu quero no 3? Ó, quero saque. Se for 3, eu escrevo, digite o valor para o saque. Leia o valor. Eu tinha 1.300, né, como exemplo aí. Ele colocou, então, 100. Se o valor é maior que zero, significa que, de fato, eu vou sacar. Se não, ó, if else, valor inválido para o saque. E dou o break. Mas eu coloquei 100 aqui. Então, se valor é maior que zero, e eu tenho que fazer um outro teste lógico aqui, que é, eu não posso sacar se eu não tenho saldo. Então, ó, se valor menor ou igual a saldo, saldo menos igual a valor. Então, o que eu pedi para sacar é menor do que eu tenho no saldo, eu decresço, né? Operador de decremento aqui, eu tiro o valor que eu pedi para sacar do meu montante de saldo. Mostro depois o novo saldo. Caso contrário, em que situação ele entraria nesse else aqui? Ó? Ele entraria nesse else se o valor que eu estou pedindo para sacar for maior do que eu tenho no saldo. Aí ele enviaria saldo insuficiente. Feitos os testes lógicos daqui, ele cai no break e encerra o fluxo. Outra situação. Digite uma opção e a pessoa colocou sim. Aí ele vai vir aqui, ó. Analise a opção. É 1? Não. É 2? Não. É 3? Não. O que restou? Default. E aí ele vai falar, então, opção inválida. Tente novamente se estivesse numa estrutura de repetição, mas eu não estou numa estrutura de repetição aqui, então não faz sentido. E encerro o programa, tá? Eu quero organizar aqui para a gente ver os blocos bonitinhos, né? Ó, eu vou fazer aqui, embora isso acabe usando mais linhas, mas a nível de didática fica melhor para ver os blocos. Ó. Ok, abriu o switch, fechou o switch. Esse case não tem estrutura condicional dentro dele, mas ele tem a indentação própria dele. Aqui eu tenho uma estrutura condicional, ó, um bloco aqui. Então, tudo isso aqui pertence a esse if, ó, o bloco está muito evidente. Isso aqui pertence a esse else. De acordo com o que eu falei com vocês, eu não precisaria desse bloco aqui no else, porque eu só tenho uma linha de comando. Ele poderia ficar assim, ó, sem o bloco do else. Então, eu vou tirar aqui. Mais uma estrutura aqui, ó. Estou desenhando ela só para vocês verem, ó. Esse if, ele fecha aqui. Ó. If, fechou. Esse else aqui, ele abre e fecha. Também, de acordo com os exemplos que eu dei, você pode usar o abertura e fechamento, ou não precisa usar o abertura e fechamento. Eu tiraria aqui, certo? Ó. Aqui, eu estou abrindo, fechando, tenho de novo um else, em que eu não preciso do bloco. Eu quis trazer esse exemplo justamente para a gente praticar junto a questão de abertura e fechamento de blocos.
E aí eu tenho assim super organizadinho para a gente visualizar, ó, onde, onde abre, onde fecha, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, bem bonitinho para vocês entenderem os blocos aqui. É claro, quando os programas são muito grandes, né? Se você ficar também colocando essa abertura e fechamento dessa forma e não assim, né? Você vai acabar ganhando linhas e linhas de código adicionais aí. Aqui é mais por uma questão didática mesmo. Então, esse é o comando switch. Perceba que ele acaba fazendo uma lógica muito parecida com o condicional if, né? Mas com uma sintaxe diferente, com um código que trabalha com o conceito do enxuto, que é só analisar aquela variável nas suas várias possibilidades. Eu peço para vocês, então, que vocês peguem esse código, ó, eu vou mandar lá para aquele arquivo que eu estou preparando para vocês aqui na sequência, ó. Deixa eu colocar ele aqui. E, claro, não façam copiar colar, por favor, mas depois vocês testem também esse exemplo do switch. Novamente digo, lá na apostila vocês vão encontrar também outros exemplos com o condicional switch e propostas para vocês praticarem e, de fato, verificarem se assimilaram a sintaxe e a lógica desse comando.